Oi, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sejam todos bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu estou bem, graças a Deus, e hoje eu estou aqui para mais um devocional, para mais um momento da palavra do nosso Senhor Jesus, e eu creio que Ele tem uma palavra maravilhosa para o teu coração. Então, antes de começar esse vídeo, peço para que você deixe seu joinha abençoado, inscreva-se no canal, compartilhe com aquele irmão, com aquela irmã que você quer que ele ouça a palavra do Senhor Jesus. E sem mais enrolações, vamos lá para o vídeo de hoje, porque eu creio que Deus tem uma palavra preparada dos céus para a minha e para a sua vida, amém? Quero ler com você em Jonas, capítulo de número 1, apenas o versículo de número 3, né? Um versículo bastante conhecido, uma palavra bastante conhecida, que vai dizer o seguinte: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Vamos dar início ao nosso devocional de hoje e eu já começo te dizendo que mesmo que você esteja tentando fugir do propósito de Deus que Ele preparou para sua vida, que Ele tem para sua vida, Ele vai criar situações favoráveis, situações difíceis para trazer você de volta ao propósito que Ele tem para a sua vida. Quem obedece vive milagres e quem foge enfrenta tempestades. Nós vamos ver que Jonas, ele escolheu desobedecer e toda desobediência, ela tem uma consequência. E toda escolha que a gente faz na nossa vida, principalmente na nossa vida cristã, quando escolhemos desobedecer a Deus ou obedecer a Ele, vai ter uma certa consequência. E consequência é essa que levou Jonas a ser engolido por um grande peixe. Mas por que isso? Porque quando eu e você não aceitamos o nosso chamado, né, de bom grado e com o coração voluntariamente ali realmente, né, de boa vontade, se a gente não tiver um coração voluntário diante de Deus, que é aceitar a sua vontade, de boa vontade ali, sem reclamar e apenas fazer o que Ele nos ordena e obedecer à incumbência que Ele tem para nossas vidas, logo nós iremos pagar consequências muito grandes e enfrentar situações muito difíceis para entender que é aquela situação, aquela incumbência Ele entregou para mim, para você fazer, e que se a gente não cumprir ela, a gente vai passar por situações para poder viver o nosso propósito, independente de a gente querendo ou não. E Jonas, ele tinha recebido uma incumbência do Senhor, uma missão de ir levar a palavra do Senhor até Nínive. E Jonas, ele desobedece à direção de Deus e ele vai na sua própria rota, ele segue o desejo do seu coração e ele vai para Tarsis. Só que quando Jonas, ele escolhe isso, ele sabia, né, creio eu, que ele iria passar por consequências, né, iria pagar as consequências de suas escolhas, porque tudo que eu e você faz, tudo que eu e você escolhemos, vai ter uma reação, vai ter um resultado daquilo que eu e você escolhemos para a nossa vida. E o que seria as incumbências de Deus para mim e para sua vida? Seria talvez perdoar alguém, seria levar a palavra de Deus para alguém, seria ajudar alguém que precisa ser ajudado. E muitas das vezes nós queremos fugir da incumbência que Deus tem para nossa vida, sem saber que nós iremos pagar consequências muito ali graves, muito difíceis. Ou seja, muitas das vezes queremos fugir e seguir a nossa própria rota, mas mesmo quando a gente deseja fugir, o Senhor, ele vai criar situações para a gente voltar e não conseguimos fugir da face do Senhor, porque o Senhor, ele vê tudo e contempla tudo. Tá, Slaine? E quando a gente diz não para Deus, a gente paga consequências muito graves e perde oportunidades, porque não foi Deus que esqueceu do propósito dele para sua vida, foi você que decidiu seguir outra rota, foi você que escolheu mudar a direção. Ou seja, muitas das vezes pensamos que Deus esqueceu de cumprir o propósito dele na minha, na sua vida, mas foi eu e você que fugiu da rota e da direção que o Senhor queria que a gente seguisse, queria que a gente continuasse ali naquela rota. Muitas das vezes o Senhor quer que você continue na direita e você está indo para a esquerda, ou seja, está atrapalhando você viver aquilo que Ele já preparou para a sua vida. E muitas das vezes, quando Deus, ele dá uma incumbência para mim e para você, muitas das vezes nós deixamos o medo de enfrentar essa incumbência e falar mais alto do que a nossa confiança em Deus, porque o mesmo Deus que te chama, o mesmo Deus que te dá uma incumbência, é o mesmo Deus que vai te capacitar para viver aquela incumbência, para fazer aquela incumbência. Ou seja, o Senhor, ele não te desampara em momento algum. É você que deixa o medo de enfrentar determinada situação, falar mais alto do que a voz dele e aquilo que ele já preparou para você.
E obedecer gera milagres, e desobedecer faz você enfrentar tempestades. Nós vamos ver que Jonas ele vai para a cidade ali que Deus tinha mandado ele para Nínive, e ele vai para uma cidade a qual o Senhor não tinha direcionado ele. E quando nós fazemos escolhas a qual o Senhor já nos deu a direção certa e nós queremos mudar a rota dessa direção, nós vamos pagar consequências muito grandes. E consequência essa que causou uma grande tempestade no mar, uma fúria se levantou ali no mar e fez com que Jonas fosse engolido por um peixe. Ou seja, se eu e você não queremos viver o propósito de Deus de bom grado, ele vai criar situações difíceis para nos trazer de volta até o propósito que ele tem para mim e para sua vida. Nós vamos ver que por mais que eu e você fuja, o Senhor nos traz de volta. Tá, Slaine, mas Deus ele não nos chama para fazer as coisas forçado, a forças, ele quer que a gente faça de bom grado, exatamente. Só que o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso, e eu e você estamos de pé todo dia graças às misericórdias dele. Ou seja, se ele é um Deus misericordioso, significa que ele vai nos dar uma nova chance de recomeçar e de se encaixar novamente no propósito que ele tem para mim, para sua vida. Agora guarde essa frase no seu coração: mesmo que você tente mudar a rota, Deus ainda continua no controle do seu propósito, da sua vida. E ele nunca vai perder o controle e a direção do propósito que ele preparou para você. Por mais que você tente mudar a rota, mude a rota, ele ainda continua conduzindo o propósito que ele preparou para minha e para sua vida. E Deus ele tinha dado uma missão para Jonas, que era ir pregar em Nínive. E Nínive era uma cidade a qual o pecado daquele povo, o pecado daquela cidade tinha chegado às narinas de Deus. Ou seja, o propósito, a incumbência de Jonas era ir levar a palavra para aquele povo, para que aquele povo viesse se arrepender. Ou seja, uma incumbência de bastante responsabilidade. Só que Jonas, ele pensou assim: eu tô com medo, né? Aquele povo pecador, aquele povo ali que não merece misericórdia, não merece ali ser perdoado. E enfim, ele olhou os obstáculos e deixou o medo falar mais alto. Só que toda ação tem uma reação e toda escolha tem uma consequência. Guarde isso: tudo que eu e você fizer, seja bom ou seja mal, nós iremos ter resultados do que eu e você cometemos, do que eu e você ali realmente tivemos uma ação, tivemos escolhas. E Jonas, ele fugiu do chamado de Deus, fugiu da incumbência de Deus. Só que Deus, sendo um Deus de misericórdia para com a vida de Jonas, deu uma chance de Jonas ali repensar, refletir se era realmente aquilo que ele queria. Mas Deus, ele, por mais que ele seja misericordioso, ele vai criar situações difíceis para que eu e você venha pensar e refletir se realmente valeu a pena a gente fugir daquilo que ele preparou para nós. E nós vamos ver ali que por mais que Deus ele seja muito misericordioso, não ignorou a desobediência de Jonas e deixou passar em branco. Ou seja, ele criou uma situação, né, fez com que Jonas ele fosse atirado no mar, engolido por um grande peixe, para que Jonas viesse refletir e repensar aquilo que Deus tinha preparado para ele. Ou seja, quando eu e você fugimos da direção, Deus, por mais que ele tenha misericórdia da minha e da sua vida, ele vai criar situações para que eu e você veja se realmente vale a pena desobedecer a ele e desobedecer a incumbência que ele preparou para mim, que ele deu para mim e deu para você. Ou seja, por mais que Deus seja um Deus misericordioso, ele não ignora o fato da sua desobediência e ele não deixa a minha e a sua desobediência passar em branco. Ele vai criar situações, né, como essa desobediência para fazer você pensar e refletirmos se vale a pena fugir do propósito que ele preparou e reservou para minha e para sua vida. E muitas das vezes nós pensamos assim: mas Deus esqueceu do propósito, esqueceu de cumprir os planos dele, ele falou tanto lá atrás que ia fazer, que ia realizar, que ia cumprir, e até hoje eu não vi isso. Muitas das vezes não foi Deus que esqueceu o plano dele para sua vida, foi você que mudou a rota no meio do caminho, no meio do processo, no meio ali realmente, antes de acontecer você já quis mudar a rota, né? E muitas das vezes quando mudamos a rota não vivemos os planos de Deus, porque para viver os planos de Deus, para viver os propósitos que Deus preparou, o propósito de Deus, nós temos que estar na rota e na direção dele, e não na rota do nosso coração, na direção do nosso coração, no desejo do nosso coração. Ou seja, Deus não se esqueceu do propósito, ele apenas está ali fazendo você refletir, repensar se é você que saiu do propósito ou ele que se esqueceu do propósito. Deus ele não se esquece do propósito, Deus ele não se esqueceu do que nos prometeu. É a gente que foge do direcionamento e foge do chamado e da sua incumbência que ele já nos deu.
E nós vamos ver ali que Jonas, ele recebe aquela incumbência e ele desobedece. Só que Deus, com suas misericórdias, criou uma situação ali, para que Jonas voltasse ali para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Muitas das vezes quis mudar a rota, né? E quis assumir o controle de um controle que é de Deus. Quis aí realmente tirar a mão de Deus e colocar a sua mão. E muitas das vezes por isso que você não está vivendo aquilo que Ele preparou para você. Só que por mais que eu e você não esteja disposto a viver o chamado, Deus vai criar situações difíceis para nos colocar no propósito dele. Ou seja, se você não for por bom grado, Deus vai criar situações para que você vá de bom grado, de boa vontade, né? E muitas das vezes o Senhor, com suas misericórdias, nos permite nos dar nova chance de recomeçar. Então pense, se Deus colocou você em uma situação difícil, é para que você venha pensar e refletir se valeu a pena sair da direção dele, se valeu a pena assumir o controle que pertence a ele. Ou seja, se você está se encontrando em uma situação difícil, talvez seja por causa da sua desobediência. E está na hora de pensar, de refletir se valeu a pena fazer escolhas que te afastaram de Deus, que te afastaram do propósito dele. Pensa e reflita, se Deus deu ali nova chance para Jonas, ele também dá nova chance para você todos os dias, com as suas misericórdias que são ali inexplicáveis, infinitas para comigo com a sua vida, é que nós temos chance de recomeçar todos os dias. Se Deus permitiu você aí, né, enfrentar um grande peixe, que é uma situação difícil nos dias de hoje, é para que você repense, para que você pense e para que você reflita se valeu a pena desobedecer a ele. E lembre-se, por mais que você tente fugir do propósito de Deus, ele vai te trazer de volta, né? Ali vai criar situações para te trazer de volta, porque você é amado, você é escolhido e você é precioso aos olhos do Senhor. Se Deus ele te deu uma incumbência, não tenha medo, porque o mesmo Deus que te dá a incumbência é o mesmo Deus que é com você, é o mesmo Deus que nunca te desampara em momento algum. E por mais que Jonas desobedeceu a Deus, né? Ali ele fugiu da incumbência e grande responsabilidade, a incumbência que ele, né, que Deus tinha ali entregado nas mãos dele, Deus ali não fez com que o propósito dele se acabasse ali por causa da sua desobediência. Deus, mesmo Jonas desobedecendo, deu a chance e a oportunidade de recomeçar e continuar no propósito de Deus. Por mais que eu e você erre, por mais que eu e você fazemos escolha que nos afasta do propósito de Deus, Deus ele está disposto a nos dar nova chance de recomeçar e nos trazer de volta para viver o grande propósito dele. O mesmo Deus que tem misericórdia ali de Jonas é o mesmo Deus que tem misericórdia com você, né, todos os dias. O mesmo Deus que permitiu Jonas, né, recomeçar mais uma vez, ter a chance de recomeçar ali novamente, pensar e refletir, é o mesmo Deus que te dá a chance, que está te dando a chance hoje de recomeçar, de pensar e de refletir nas suas atitudes. E lembre-se, toda ação tem uma reação. E guarde isso no seu coração, não dá para fugir do chamado. Mesmo que você fuja, mesmo que você corra, Deus ele vai te trazer de volta uma hora ou outra e você vai se encaixar no propósito que um dia ele mesmo preparou para você antes de eu e você nascermos, né? Nós somos escolhidos e temos um propósito antes da gente vir a esse mundo, antes de Deus nos colocar aqui nesse mundo. Deus ele já tinha um propósito, Deus ele já tinha me escolhido, te escolhido. Guarde isso no seu coração, não tem como correr. Deus ele vai te achar do mesmo jeito, porque os olhos dele contemplam tudo e não tem lugar que a gente entre que Deus ele não está contemplando a gente, amém? Guarde essa palavra no seu coração, reflita nela e veja se suas escolhas estão te afastando ou te aproximando do propósito que Deus preparou para sua vida. Agora vamos fazer a nossa oração, pedir para que Deus, né, venha permitir a gente repensar, a gente refletir sobre escolhas que nos afastam e que fazem a gente desobedecer a Ele. E, enfim, meus irmãos, vamos fazer a nossa oração e encerrar o nosso devocional em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, neste momento nos colocamos diante da Tua presença. Pai amado, Pai querido, neste momento queremos Te exaltar, Te glorificar, Te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, faz e continua fazendo. Te agradecer por tantas bênçãos, por tantos livramentos e porque o Senhor é um Deus de recomeço, é um Deus de misericórdia. Por isso que a gente está aqui te pedindo perdão por todas as vezes, meu Deus, que a gente foge do seu chamado, foge da incumbência que o Senhor nos deu, que o Senhor nos entregou e que o Senhor nos direcionou. Que assim como o Senhor teve compaixão, misericórdia, meu Deus, que o Senhor ali criou a situação para que Jonas voltasse ao teu propósito, que o Senhor venha criar situações e nos colocar em situações para pensar, refletir e repensar, meu Deus, se valeu a pena te desobedecer, fugir do teu propósito, desobedecer à tua incumbência.
Meu Deus, que quando a gente vier querer se afastar do propósito que o Senhor preparou, reservou pra gente, que o Senhor venha criar situações difíceis para nos colocar de volta no teu propósito. Obrigado por suas misericórdias, obrigado por mais esse devocional, obrigado pela vida do teu povo. Que o Senhor abençoe nossas vidas, nos perdoe por todos os nossos pecados, erros e falhas e nos ajude, meu Deus, a permanecer firme no teu propósito e que a gente não venha querer assumir o controle e a direção do propósito que o Senhor nos preparou, porque só o Senhor tem um controle da nossa vida e só o Senhor tem um controle principal e original da nossa história e do propósito que o Senhor preparou pra gente. E desde já é o que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer você que ficou até mais no final de um devocional. Que Deus abençoe grandemente sua casa, sua família. Um grande beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. E tchau, tchau. Beijo e até o próximo devocional. Tchau.